Pessoal, boa tarde. Aqui é César Babler quem está falando com vocês. Hoje é dia 17 de novembro de 2017, 1h10 da tarde, 13h10. A gente vai começar uma revisão aqui de administrativo para o exame da OAB, do exame de ordem 24, que vai acontecer daqui em menos de 48 horas, né, no domingo, dia 19. Amanhã no bate-bola, para quem está em Campinas aqui estudando com a gente, amanhã no bate-bola do ProOrdem eu vou falar de alguns temas além desses que eu vou revisar hoje. Então essa revisão não exclui a sua ida ao curso, ok? É só uma complementação de estudo. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento. Eu vou tentar ser mais breve possível e objetivo, beleza? Então vamos começar? Uma revisãozinha rápida de alguns pontos importantes aqui no administrativo. Vamos lá. Antes de falar da matéria, só quero reforçar aqui minhas duas obras, né? Meus dois livros, um de constitucional, esse aqui, Descomplicando Direito Constitucional no Exame da OAB e Concursos, e o outro de administrativo também, mesmo título, com a mesma editora Reis, tá bom? No curso eles estão à venda e também comigo durante a aula e tal, também no site da editora, beleza? Quem tiver dúvida pode mandar e-mail aqui pra mim, esse e-mail é o e-mail de dúvidas, dá tempo ainda, né? Até a prova, faltam 2 dias, então se tiver muita dúvida, manda lá. Vamos lá. Então, o primeiro tema que eu quero revisar com vocês é o tema dos bens públicos. Opa! Tema dos bens públicos. O cara bom de tecnologia é isso que acontece, né? Bens públicos. Vamos lá. Primeiro ponto é em relação ao conceito de bens públicos. O que são bens públicos? Pelo artigo 98 do Código Civil, são bens públicos aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os demais são privados. Ou seja, seriam públicos os bens da administração pública direta, autarquias e fundações públicas. E estariam, por sua vez, excluídos da categoria de bem público os bens das pessoas jurídicas de direito privado, ainda que integrantes da administração, como, por exemplo, empresa pública, aqui, economia mista, ou fundação de direito privado, fundação pública de direito privado, estariam excluídos. Entretanto, como a gente reforçou bastante em aula, né? Os bens das empresas públicas e economia mistas, utilizados na prestação do serviço público, isso é importante, gozam das garantias de bem público, ou seja, eles continuam privados. Inclusive caiu questão da OAB em prova da OAB sobre isso, questão sobre esse tema. Eles continuam privados, mas gozam das garantias dos bens públicos, ok? Classificação dos bens em relação à destinação, bem de uso comum do povo, a gente reforçou bastante isso, praça, rua, etc. Bem de uso especial, usados para executar atividade administrativa e serviço público em geral, repartição pública, ambulância, etc. Viaturas da polícia. Todos eles compõem o patrimônio indisponível do Estado. Eles estão afetados, essa palavra é importante, eles têm afetação. Afetação a uma finalidade pública. Já os bens dominicais, ou os dominiais, eles não têm destinação pública específica. Então são prédios públicos, desativados, terrenos vazios do município e compõem aquele patrimônio chamado disponível do Estado. Estão, portanto, desafetados. Essa palavra é importante. Beleza? Em relação aos bens públicos, eles são inalienáveis, tanto o bem de uso comum e uso especial, enquanto estiverem afetados são inalienáveis, não podem ser alienados. Impenhorabilidade, não pode ser objeto de penhora, isso vale para todos. Imprescritibilidade, não pode ser adquiridos por uso capião, vale também para todos, tá? Segundo tema que eu quero conversar com vocês é a respeito da intervenção na propriedade. Eu quero aprofundar um pouquinho o tema da desapropriação aqui, tá? Um pequeno feeling da questão da prova amanhã, quem sabe, né? Uma questão sobre isso. Intervenção na propriedade, desapropriação, vamos falar da desapropriação comum, ordinária. Em regra, o Estado pode tirar o bem do particular, pode desapropriar o bem do particular
por 3 motivos diversos: utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Então esses são os fundamentos da desapropriação, certo? Além disso, o Estado, quando desapropria, tem que pagar a indenização ao particular e ela deve ser prévia, justa e em dinheiro. Essa é a regra geral. Entretanto, existem hipóteses especiais ou hipóteses em que o Estado desapropria alguém para cumprir a função social da propriedade, seja ela urbana ou rural. No caso da urbana, é previsto no plano diretor e estatuto das cidades que o Estado, o poder público, o município, vai notificar o particular para fazer o parcelamento, a edificação compulsórias. Em seguida, haverá o IPTU progressivo no tempo, durante 5 anos. E, por fim, se nenhuma das providências surtir efeito, o Estado vai acabar, o município no caso, desapropriando o particular, pagando a ele não dinheiro, mas título da dívida pública resgatáveis em 10 anos. Então é um problemaço para o particular, né? Vai ficar com um título na mão. A segunda hipótese é quando o Estado desapropria um particular para cumprir a função social da propriedade rural. Nesse caso, o Estado desapropria para reforma agrária e paga em título da dívida agrária, resgatáveis em 20 anos, a partir do 2º ano da emissão. Tá? Confisco acontece no artigo 186 da Constituição. Os requisitos são plantação de psicotrópicos e trabalho escravo, como a gente reforçou bastante durante a aula, esse ponto. O artigo 243 que prevê, tá, a expropriação nessa hipótese de psicotrópicos e trabalho escravo. Desapropriação de bens públicos é possível um ente desapropriar o outro, desde que respeite o grau de abrangência, ou seja, a União pode desapropriar bem do Estado e o Estado do município. Tá? Essa é a regra geral. União tira do Estado, o Estado pode tirar do município. A competência para desapropriar segue a seguinte lógica. Vamos seguir os números aqui. Ó. Número 1. A competência para legislar sobre desapropriação, isso está em direito constitucional, é da União. É uma competência privativa da União. A competência para declarar um imóvel de interesse público é da administração direta, União, Estados, DF, municípios. Ou seja, só pode falar, quero esse bem, declarar um imóvel de interesse público, ou seja, necessidade pública, utilidade pública, interesse social, a administração direta. A competência para executar o bem, ou seja, pagar o valor e entrar no bem, é das pessoas da administração direta, mas também pode ser estendida à administração indireta e concessionárias. Então, toma cuidado que essa penetração no bem, essa execução da desapropriação é mais ampla do que a mera competência para declarar que quer o imóvel. Declarar que quer é só direta. Entrar é a direta, mas também se estende para a indireta e concessionárias. Tá? A fase declaratória é feita por decreto ou lei. A fase da execução, a partir daí, do prazo para executar, começa... declarei, né? Começa um prazo para correr a execução, que é de caducidade, 5 anos para necessidade e utilidade pública e 2 anos para interesse social. Os efeitos disso, o Estado pode entrar no imóvel para fazer avaliação, medição, fixar o estado do bem. Bastante atenção nisso. Quando o Estado declara que quer o imóvel e entra no imóvel para fazer medição e avaliação, a partir daí, qualquer melhoria posterior feita no bem, o Estado não indeniza mais, salvo se for uma benfeitoria necessária ou uma benfeitoria útil, desde que autorizada pelo Estado. Tá? As úteis têm que ser autorizadas. Necessário ele pode fazer sem autorização. Ambas o Estado indeniza depois de entrar no imóvel. Mesmo depois de entrar no imóvel. Beleza? Próximo tema, servidores. Cargo, emprego e função são acessíveis a brasileiros e estrangeiros, mas brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, estrangeiros na forma da lei. Em relação ao brasileiro, a norma de eficácia contida; em relação ao estrangeiro, a norma de eficácia limitada. Acumulação de cargos é vedada em regra, podendo haver acumulação desde que haja compatibilidade de horários, nos seguintes casos: 2 de professor, 1 professor com outro técnico, 2 da saúde com profissão regulamentada. Isso é fácil, tranquilo, não tem muito problema. Se o cara é servidor público e ocupa um cargo público e ele quer exercer mandato eletivo,
ele não vai poder, em regra, continuar no cargo e exercer o mandato em concomitância. É preciso que ele se afaste, guardem bem essa palavra, afaste, é preciso que ele se afaste do cargo para ocupar o mandato. Nesse caso, sendo mandato federal, estadual, distrital, ele afasta. Sendo investido no mandato de prefeito, ele também se afasta, mas ele pode optar pela remuneração ou que ele tinha no cargo ou que ele tem no mandato. Sendo vereador e se houver horário compatível, ele recebe acumulação, né, dos dois salários e também vai acumular as duas funções, de vereador e do cargo. E se não houver horário compatível, aplica a mesma regra do prefeito e ele vai se afastar do cargo e vai poder optar pela remuneração ou que ele tinha no cargo ou que ele tem como vereador, tá? Estabilidade acontece 3 anos de exercício para o servidor nomeado para cargo efetivo em virtude de concurso público. Percebam que só tem estabilidade o servidor que tem cargo e não emprego, e não cargo nomeado, e sim nomeado em comissão, mas sim nomeado de forma efetiva, provimento efetivo. O cara que fez concurso público é que vai adquirir estabilidade, mas nem todo mundo que fez concurso, porque tem que fazer concurso para cargo, para conseguir ser estável. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença transitada julgado, processo administrativo disciplinar, é o PAD, e processo de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada a ampla defesa. Se o servidor eventualmente tiver perdido o cargo por sentença, a demissão dele for invalidada, eventualmente, se ele tiver perdido o cargo, tanto faz por sentença ou por demissão interna, num PAD e tal, se eventualmente for invalidada essa demissão por sentença, o servidor será reintegrado e o ocupante da vaga será reconduzido ao cargo de origem sem direito de indenização, ou aproveitado em outro cargo colocado em disponibilidade proporcional ao tempo de serviço. Lembrem que reintegração, então, acontece por anulação da demissão. Anulação da demissão, tá? Próximo tema, organização administrativa, vamos lá. A administração se compõe direta e indireta, a União, Estados, F, municípios direta, empresa pública, economia mista e fundação pública, direito privado indireta, e autarquias e fundações públicas, direito público, são pessoas jurídicas de direito público da indireta. Desconcentração, descentralização. Descentralização, cria-se novo ente, administração indireta ou descentralizada, e aí há controle finalístico ou tutela finalística. Na desconcentração, há uma distribuição interna de competências através da criação de órgãos e existe entre eles hierarquia, poder hierárquico. Os órgãos não têm personalidade jurídica, eles têm competência própria e são criados através de uma teoria da imputação. Tudo que o órgão faz, tudo que um agente que integra o órgão faz, é imputado à pessoa jurídica na qual esse órgão está inserido, tá? Vamos falar um pouquinho de agência executiva, bem rápido. São autarquias e fundações públicas de direito público que celebram um contrato de gestão com o poder público, administração direta, para serem mais eficientes, e por isso elas têm que cumprir metas de desempenho para mostrar que estão sendo eficientes, mas em troca disso elas ganham autonomia administrativa e financeira, tá? Agência reguladora são autarquias em regime especial, já nascem assim. Elas são mais independentes do que as outras, elas podem editar normas técnicas para o setor regulado e também os seus dirigentes têm mandato por prazo fixo, diferente de uma autarquia comum em que eles são nomeados e exonerados ad nutum, são cargos em comissão. Os consórcios públicos, também chamados associações públicas ou autarquias interfederativas, se compõem da reunião de entes políticos, ou seja, só pode participar de consórcio pessoa da administração direta, guardem isso. Os consórcios nascem para fazer a gestão associada de serviço público, tá? Guardem bem, só participam de consórcio pessoas da administração direta. Próximo tema, serviços públicos. Eu quero falar um pouquinho das duas formas mais importantes de extinção da concessão. A concessão de serviço público, né, é um contrato famoso em que o poder público transfere a execução do serviço para um particular, chamado concessionário, que tem que ser obrigatoriamente pessoa jurídica, e recebe por isso tarifa do usuário. A gente bateu bastante, vimos bastante isso em aula. As formas famosas, existem outras, mas as mais famosas de extinção da concessão
são encampação, também chamado resgate, mas a mais famosa é encampação. Quando há interesse público superveniente, nesse caso eu vou ter que indenizar o particular. Então na encampação eu simplesmente não quero mais. Na caducidade, há um inadimplemento do concessionário, do particular. Há um inadimplemento e, portanto, sendo inadimplente, a administração vai extinguir a concessão com ele, o contrato de concessão com ele, garantindo ampla defesa contraditória. Parceria público-privada, para ter parceria tem que ter o valor mínimo do contrato 20 milhões de reais, prazo do contrato de 5 a 35 anos. As espécies de parceria são concessão patrocinada, em que a tarifa e contraprestação pecuniária é pelo poder público, e na concessão administrativa, em que só a administração é a usuária indireta do serviço e não existe tarifa. Há tão somente contraprestação pecuniária do parceiro público. O próximo tema, a responsabilidade do Estado. Vamos lá. O Estado responde objetivamente pelos danos causados, é a teoria do risco administrativo. Também se aplica a teoria aos delegatários do serviço público, que, embora não pertençam ao Estado, prestam serviço público. Se eventualmente o particular não conseguir arcar com os danos causados ao particular, o Estado subsidiariamente arca. Requisitos para isso: ação, omissão, nexo causal e dano, e as excludentes são culpa exclusiva da vítima, caso fortuito força maior. A ação de regresso tem natureza subjetiva, não esqueçam isso, e não há prazo para entrar com a ação de regresso. Ou seja, o Estado, para entrar contra o servidor, acionando-o regressivamente, vai ter que provar que o servidor agiu com dolo ou culpa na causação de dano ao particular. Improbidade administrativa são 3 tipos de improbidade: enriquecimento ilícito, lesão erária e violação a princípios. Sujeito ativo são, em regra, servidores, mas também o particular pode praticar improbidade, desde que ele induza ou concorra para a prática de improbidade ou se beneficie dela, ou seja, pratica a improbidade em concurso com um servidor. Das improbidades, as perda da função, suspensão de direito político, multa civil, proibição de fazer contratos, enriquecimento ilícito, lesão erária e violação a princípio. Lembrando, suspensão de direito político 8 a 10, na lesão 5 a 8, na violação 3 a 5, a multa civil até 3 vezes o enriquecimento, na lesão até 2 vezes o prejuízo, na violação a princípio até 100 vezes a remuneração do agente. Para enriquecimento ilícito, é proibido de contratar com o poder público por 10 anos, na lesão 5 anos e na violação 3 anos. A perda da função e suspensão de direito político exige o trânsito em julgado, e é possível o juiz da vara civil afastar o servidor provisoriamente por prazo indeterminado, desde que seja necessária a instrução processual e durante esse período o servidor recebe normalmente seu salário. Na improbidade é vedada qualquer forma de transação, acordo ou conciliação, uma vez que improbidade implica em desonestidade. A prescrição da improbidade de até 5 anos após o término do mandato ou cargo em comissão, ou dentro do prazo prescricional previsto em lei para falta punível com demissão, que também em regra é 5 anos. A diferença é que aqui é após o término do exercício e aqui é após o conhecimento da prática pela administração. Se alguém representa contra outra pessoa dizendo que essa outra praticou improbidade, essa pessoa que representou falsamente cometeu uma espécie de denunciação caluniosa que vocês aprenderam lá em direito penal, mas aqui da LIA. É prevista na própria LIA e a pena é detenção de 6 a 10 meses e multa. Além disso, a pessoa que denunciou, o denunciante, está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos morais, materiais ou imagem que houver provocado. Próximo tema, licitações. Lembrando, concorrência, tomada de preço, convite, cotoco, engenharia acima de 1.500.000, outros acima de 650.000, participação ampla, tomada de preços, engenharia até 1.500.000, outros até 650.000, só participam em regra cadastrados. Se não for cadastrado, tem que levar os documentos 3 dias antes dos demais. Convite, engenharia até 150, outros até 80, só participam convidados. Lembrando, os convidados podem ser cadastrados ou não. Se não for convidado, tem que levar os documentos até 24 horas antes dos demais. E mais um detalhe, eu tenho que ser cadastrado. Não confundam, portanto, tomada e convite. Concurso, escolha de trabalho técnico, científico, artístico, leilão, venda de bens pela administração, pelo critério de maior lance ou oferta. A dispensa de licitação, na dispensa, é uma faculdade da administração dispensar. Os casos principais são pequeno valor do contrato, guerra, calamidade, hortifruti granjeiros, e aí vai. Na inegibilidade não tem opção, a única alternativa é não contratar. Não há viabilidade da competição. Os casos são fornecedor exclusivo, vedado a preferência de marca, serviço técnico de natureza singular, notória especialização, vedada para publicidade e divulgação, e artista consagrado pela crítica ou pela opinião pública.
Contrato administrativo, gostaria de revisar com vocês as chamadas cláusulas exorbitantes. A administração pode exigir garantia de cumprimento do contrato, de até 5% do valor do contrato. É possível a chamada alteração unilateral do contrato, em que a administração aumenta ou reduz até 25% do quantitativo contratual, podendo haver aumento de até 50% caso seja reforma de edifício ou equipamento. A administração também fiscaliza o objeto do contrato e aplica sanções ao contratado através do âmbito do poder disciplinar e não do poder de polícia. Muito cuidado com isso. Poderes da administração, o poder de polícia é importante a gente revisar. Ele é um poder que condiciona e restringe bens, direitos e atividades particulares. Não se confunde com a polícia de segurança pública, uma vez que esse aqui está disperso por toda a administração. É a polícia de trânsito, é a polícia de vigilância sanitária, é a polícia de meio ambiente, aí vai. O poder de polícia pode ser preventivo ou repressivo. No preventivo se concedem alvarás, no repressivo existem os autos de infração e as multas. Os atributos do poder de polícia são discricionalidade, autoexecutoriedade e coercibilidade, em que a administração pode eventualmente usar força, caso seja uma medida urgente e necessária à aplicação do poder de polícia, como é o caso do guinchamento de veículos. Atos administrativos, vamos lá. COFINFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Motivo é a razão da prática do ato e a motivação é colocar isso no ato. Motivar é explicitar os motivos. A finalidade é sempre pública. O ato pode ser anulado ou invalidado quando ele for ilegal ou ofender princípios. A administração e o judiciário podem fazer isso. Os efeitos são ex tunc. Revogação acontece quando os atos estão de acordo com a lei, mas não são mais convenientes e oportunos. Portanto, somente a administração, cuidado com isso, só a administração pode revogar atos dela mesma, ou atos administrativos. E os efeitos disso são ex nunc. Na cassação, há o ato válido que foi descumprido pelo destinatário. O ato válido que foi descumprido pelo destinatário vai gerar a cassação do ato. E na caducidade, que não se confunde com a caducidade da concessão, na caducidade há lei superveniente proibindo um ato que antes era permitido. Bastante cuidado com isso, porque na caducidade da concessão de serviço público há um inadimplemento do concessionário. E nesse caso aqui da caducidade do ato, há tão somente uma lei superveniente que proíbe um ato que antes era permitido. Ok? Acredito que tenha feito uma revisão rápida. Não quero tomar muito tempo de vocês também com isso. É só para dar uma breve pincelada e alguns pontos dar uma aprofundada naquilo que de repente possa cair amanhã na prova domingo, na prova da OAB. Tá bom? Amanhã a gente se encontra no bate-bola para quem for, para quem não for meu aluno ou para quem não for no bate-bola, boa sorte. A gente se vê por aí. Falou? Abraço, beijo, tchau.